Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós continuamos na série sobre o meu aprendizado em cima do Elixir, ou Elixir, eu ainda não sei pronunciar direito, e hoje eu vou mostrar um pouco para você nos últimos capítulos que eu estudei, que foram sobre strings, listas e mapas e mais sobre módulos, funções e tudo mais. Até agora tem sido uma jornada interessante, eu tenho conseguido transferir bastante aprendizado do que eu já tinha visto em outras linguagens, né, para o que o Elixir tem me mostrado, e também eu tenho percebido que tenho identificado ali, né, algumas coisas que naquele momento eu não estou conseguindo entender ainda e que está aqui guardado porque eu estou imaginando que quando eu for passando mais para frente, né, ainda existem muitos capítulos para passar, né? Então, de novo, né, eu estou aqui no 8 e tem aqui até o 23 no padrão. Depois tem o lance de Mix and OTPs, que eu não manjo, bolhufas, beleza? E tem mais 11 capítulos disso, né? Então tem 11 faltam aqui mais 15, né? Então 26. Depois tem a parte de metaprogramação, né? Que tem mais 3 aqui, então ainda faltam 29 sessões da documentação oficial para eu acabar essa fase de exploração inicial da linguagem, para eu entender mais ou menos aonde é que eu tô e para eu tentar ver se eu consigo me posicionar de tal forma que eu descubra o que eu quero ser capaz de fazer com o Elixir para conseguir colocar um objetivo de aprendizagem mais nítido, para eu tentar buscar esse objetivo e me sentir mais capaz de trabalhar com a linguagem, talvez em algum futuro cenário da vida real e tudo mais. Beleza? Então eu vou passar, né? Eu deixei algumas notas aqui das coisas que eu fui tentando aprender, né? Eu tô testando tudo no terminal mesmo. Aqui eu fazer um pouquinho aqui, né? Deixa eu botar aqui, acho que aqui tá bom. Eu tô testando tudo através da ferramentinha, né? Do scriptzinho que vem no Elixir para você poder testar os seus códigos aí, né, no console. Eu esqueci o nome desse tipo de console e tal, mas no Ruby, no Scala, no Python, no PHP, eu não sei, né, mas em todo lugar tem aí, né. Então eu tenho usado só isso nesse momento para testar, né, e eu vou simplesmente copiando os códigos, né, os exemplos de código que tem na documentação, lendo, obviamente, a documentação e tudo mais quando eu vou copiando. Então eu vou falar aqui pra você, né, sobre os 3 que eu passei. Então, o primeiro aí que eu passei, dos últimos 3, né, foi esse capítulo de binários, strings e char lists. Então, basicamente, aqui ele fala muito sobre como funciona tudo relativo a textos, caracteres e tudo mais dentro do Elixir, com vários exemplos. Uma coisa que eu gostei muito desse capítulo foi a profundidade que ele chega para explicar para a gente sobre Unicode, Code Point, encodings, tudo mais, né? Esses assuntos de como os textos são guardados, como os caracteres são guardados e os diferentes encodings e tudo mais. Por mais que hoje em dia eu acho que tenha menos confusão, não porque todo mundo entende, talvez, mas porque todo mundo usa o TF8 regularmente, que é o encode padrão, inclusive é o encode padrão que o Elixir vem suportando também. Mas eu lembro que muito tempo atrás eu li um artigo, não lembro quem escreveu, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito tempo mesmo, eu fiquei bem na bad quando eu li o artigo, que ele falava assim: se você não entende sobre encodings e tudo mais, você é que nem um médico que não entende de vírus e bactérias. Eu falei, gente, eu sou um programador terrível mesmo, né? Naquela época. Que eu não entendia sobre isso. Confesso que sempre pensei, Alberto, você domina tudo sobre isso. Eu acho que eu não me sinto muito confortável para dizer que isso daí é trivial para mim, né? Eu acho que eu consigo dominar o básico ali, né? Sobre, você tem múltiplas maneiras, você tem todas as representações dos caracteres, e aí você tem como isso é implementado, né? Que aí entra o lance dos encodings. E eu achei muito legal a forma como ele explica, né? E tem várias funções. Tem uma parada que eu ainda preciso, obviamente, entender mais do Elixir, né? Quando você tem uma coisa que é tipo da sintaxe, que não é uma função pronta ou algo do gênero, ou quando você tem funções prontas, mas ele tem N maneiras aqui, né, de poder mostrar, por exemplo, qual é o code point de cada um dos caracteres, né?
e tal, para você conseguir ver o que está acontecendo. E aí ele também mostra aqui as maneiras para você trabalhar com os encodings, e aí tem vários exemplos de código para você ir seguindo. E ele compara, de vez em quando, você consegue fazer brincadeiras aqui, né, de concatenar textos com bits aqui, né, ou com sequência de bits e tal, e você consegue dizer que você quer representar uma string com 1 byte, 2 bytes, 3 bytes e coisa do gênero. Então ele vai muito no detalhe sobre isso, e particularmente achei a leitura interessante, né, para tentar entender um tiquinho mais. E aí basicamente eu fui seguindo tudo que tem aqui. Tem uma parada que é utilizado bastante no Elixir, que aqui é um pouco da minha ignorância ainda, né, que ele fala bastante das macros aí da linguagem. Eu confesso que, eu sei que no C, se eu não me engano, tinha bastante de definição de macros ali, né, que era você criava como se fosse um... Vou tentar lembrar aqui, né, mas você cria como se fosse uma coisa, uma palavra da linguagem que na verdade representa várias instruções diferentes ali, né? Eu sei que no Scala tinha uma época que também introduziram a possibilidade de você fazer macros, e aí você tinha acesso a ST do código ali para conseguir fazer alguma coisa e tal. E se eu não me engano aqui no Elixir também, inclusive macros está lá em metaprogramação, então eu imagino que tenha esse tipo de coisa aqui para ser suportado. Ele fala bastante sobre isso na documentação, e aí, né, entra um pouco naquilo que eu falo da ignorância consciente. Quando ele fala, não é 100% claro para mim ainda, mas eu vou, né, passo a passo na documentação. Eu já sei que vai ter um monte de coisa que eu não vou entender na minha exploração inicial, e eu não quero entender mesmo, no sentido assim de ficar me atrasando para ir de um capítulo para o outro, porque eu sei que se eu passar 2, 3 vezes pelos capítulos aí, a coisa vai ficar mais clara na minha mente, né? Então eu tô aqui na minha fase de exploração, e depois, quando eu me entender melhor nesse mundo, que eu colocar um objetivo de aprendizado mais nítido, vão ter várias coisas que eu vou precisar utilizar, repassar na hora que eu estiver criando projetos e tudo mais, e vai ficando mais claro cada vez que eu for estudando e treinando mais, né? Então, depois desse daqui, eu fui aqui para o capítulo de Keyword Lists and Maps. Então, esse capítulo aqui foi um capítulo interessante para mim, né? Então, a primeira estrutura de dado que ele mostra aqui é acho que eu posso dizer que é uma especialização dele aí, né, de uma lista normal, de um vetor normal. Então, essa Keyword Lists, você consegue colocar tuplas dentro da lista, né? Então, tem esse exemplo aqui, né? Você consegue colocar como se fosse as tuplas aqui dentro, e aí você consegue depois acessar os elementos da lista, né? Então, calma aí, deixa eu só pegar esse exemplo aqui, por exemplo. Pegar esse exemplo aqui, ó, sei lá, list. Aí deixa eu trocar aqui pro terminal. Então ele faz aqui list, né? Eu tenho essa lista aqui e eu consigo acessar o elemento assim, ó. Eu consigo acessar o elemento através da chave, né? Ali da tupla, e tem várias sintaxes para poder fazer isso, né? Se eu não me engano, tem uma sintaxe que é mais ou menos, eu vou chutar aqui, né? Você bota assim, aí você pode tirar aqui, por exemplo, e tal. Não é. Ah, não, faltou aqui tirar, acho que é isso daqui. Aí você vem aqui, ó, e você consegue acessar do mesmo jeito. E aí você pode me perguntar, mas por que você tá fazendo de um jeito ou de outro? Eu não tenho capacidade ainda para te responder. E de novo, tá tudo bem se você sentir isso quando você estiver no seu processo de aprendizado de uma nova linguagem, de um novo framework, enfim, né, qualquer tipo de tecnologia. Tem coisas que você vai vendo na documentação e que não necessariamente você vai conseguir explicar o motivo de utilizar por um lado ou por outro. E talvez ele tenha explicado na documentação, só que eu só passei por aquilo uma vez até agora e eu não tô lembrando como foi, porque, né, que eu posso usar para um lado ou para o outro. Mas ele explicou coisas do tipo assim também que eu achei que foi legal. Você tem aqui, né, algo assim, if true, aí eu acho que tem esse código aqui, né, sei lá, vou botar aqui, acho que todas as expressões aqui retornam alguma coisa, né. Então, você pode fazer assim, mas também dá para fazer assim, né, if true, aí se eu não me engano dá para fazer do algo assim, eu não sei agora, algo assim, ó.
Então, o if, e aqui que entra uma parte que eu não saquei ainda, né? Mas o if, eu acho que é uma macro aí deles, e aí você consegue passar, né, alguns argumentos aí para essa macro, não sei se é assim, mas você passa ali um argumento que é um booleano, e você passa ali para ele uma keyword list com o que você quer que aconteça, né, por mais que eu imagino que seja mais comum dentro, e aí ele fala, né, que você pode utilizar essa sintaxe quando você quer fazer um if que é mais simples ou algo do gênero. De novo, eu estou explorando e ainda vou entender mais os motivos quando eu passar pela minha segunda rodada com um objetivo mais claro, quando eu for construir algo além do que está sendo mostrado na documentação oficial. Outra coisa que é interessante notar aqui, né, quando você olha para a documentação oficial, qual que é a diferença de você aprender pela documentação oficial e talvez você usar sua fonte inicial de aprendizagem, né? Um livro escrito pelo próprio Valim ou por outra, ou um curso de Elixir que tenha por aí, ou algo do gênero. Livros e cursos têm uma contação de história supostamente muito mais, sei lá, né, palatável, digerível, digestível, não sei qual é a expressão aí, para você conseguir aprender, né? Então ele tenta contar as coisas de um jeito que seja mais mastigado, mais tranquilo para você. Qual que é o trade-off disso daí, né? De você ir por essa, de você comprar um livro, um curso e tal. De vez em quando, o que a documentação fala para você, sei lá, aqui, né, em alguns poucos scrolls com pouco texto, vai ter um capítulo com 30 páginas de um livro que você vai ler, que muitas vezes você lê e fala assim, ou um curso com, sei lá, vai ter 4 vídeos para poder explicar keyword list e map, né? Então, é a mesma coisa que eu já falei para vocês sobre ler artigo científico. Faz muito tempo mesmo, que eu diminuí a compra de livros de tecnologia. Eu geralmente tento ir para ciência ou nas documentações oficiais das coisas. Por quê? Porque é uma leitura muito mais direta, mas obviamente ela tem muito menos cuidado com a contação de história do que um livro que você pode comprar, né? Mas em geral eu tenho preferido ser tratado de maneira... ser menos bem tratado pela documentação, mas conseguir ter acesso à informação de maneira mais direta, de maneira mais raiz, assim, do que através de livros. Aqui ele já começa a mostrar, né, um pouquinho do poder da coisa. Aqui, isso aqui é uma DSL, é um dos últimos, é o último capítulo aqui, ó. Se você for olhar, é a criação de Domain Specific Languages, né? Então, deve ter artes muito interessantes aqui, beleza? E ele brinca, né, que você, com esse lance das keyword lists e mais essas DSLs que você pode criar, você consegue construir maneiras muito idiomáticas ali, dado o seu domínio, de fazer um código no Elixir. Vamos ver até onde eu vou conseguir utilizar. Beleza? Então aqui ele começa então por essas keyword lists. Estudando também a keyword list foi quando eu percebi, foi quando eu notei uma coisa, né, que não tinha ficado clara para mim. Então eu posso vir aqui e criar um vetor. Criei um vetor. Do mesmo jeito que ali em cima eu também tenho um vetor, né? Mas que é uma keyword list. E eu, de verdade, eu achava que se eu quisesse acessar a primeira posição aqui do vetor, era só fazer isso. Mas não é. Então isso daqui me deixou um tanto quanto encucado no processo, né? E aí eu confesso que eu quebrei. Isso aqui ficou muito na minha mente. E tava num loop aqui o tempo inteiro, né? Por que não é simplesmente botar o índice ali? Mas eu sabia... Quando eu vi a keyword list, que eu vi que eu passava como o acesso via colchete, eu passava, por exemplo, a chave da minha tupla ali. Na hora que eu fiz aquilo, eu pensei, gente, mas e se eu quiser acessar o índice do vetor normal? Como é que funciona, né? Será que quando eu crio uma keyword list, o colchete tem uma semântica ali diferente para quando eu crio um vetor normal? E meio que não, né? Ele aqui, né, the access calls for keyword expects the key to be an atom. Ou seja, quando eu acesso via colchete, ele está esperando que eu acesse a chave da keyword list ali. Pelo menos foi o que eu entendi até agora. E aí eu caí lá no módulo de enumerações e tal, e aí ele fala já de protocolos, e aí eu fiquei, beleza, por enquanto eu não vou saber como é que acessa um vetor. E eu tô lidando com isso. E aí, de novo, isso é importante, né? No seu processo de aprendizagem, é importante você entender que quando você estiver construindo o seu domínio,
Vai ter coisas naquela construção que na primeira passagem, talvez no seu segundo, terceiro treino, ainda não fique claro. O legal é quanto mais você identificar essas coisas que não estão claras e deixar aqui no seu radar, você está colocando mais consciência sobre a sua ignorância. Como eu já falei em outro vídeo, né, é muito importante nós nos calibrarmos e sermos sermos as nossas versões ignorantes mais conscientes possível, né? Sermos profissionais bem calibrados em relação ao que a gente acha que é capaz e o que somos de verdade, porque essa calibração coloca a gente numa situação interessante para nos colocarmos em desafios legais e tudo mais. Mas bom, passei aqui, né, por essa parte das keyword lists, deu para sacar o que eu precisava fazer, né, aqui aqueles exemplos, né, que eu estava comentando aí com vocês. Ele fala aqui também, né, dos pattern matchings e tal. O pattern matching é uma coisa que eu tô vendo e eu tô deixando na minha mente aqui em banho-maria, que fala assim, eu tô entendendo, beleza, né, a parada, a ideia principal ali, né, que consigo fazer esses matches ali de estruturas e capturar os valores que eu quero de determinadas e colocar em determinadas variáveis em função do que eu quero acessar e tal. Mas assim como era no Scala eu senti que eu forçava o uso do pattern matching porque eu queria ser idiomático. E já faz muito tempo na minha vida que eu não ligo em ser idiomático usando uma linguagem de programação. Essa é um argumento que não cola muito comigo especificamente, né? Se eu quero fazer um if, se eu quero acessar o valor de alguma coisa, se eu consigo fazer de uma maneira que é meio padrão em qualquer tipo de linguagem de programação, eu geralmente prefiro aquela maneira, por mais que a documentação da linguagem me diga que a maneira que o Elixir, ou que o Kotlin, ou que eu não sei quem prefere, é desse jeito. Mas, obviamente, eu ainda não enxerguei todo o potencial do pattern matching aqui. Eu imagino que existam casos aí mais pra frente que vai fazer muito sentido e vai me poupar muito esforço eu usar o pattern matching. Então tô segurando aqui e indo de boa com isso. Depois entra aqui a parte dos mapas. Então aqui, né, tem uma sintaxe especial dos mapas e tudo mais. A parte dos mapas foi bem tranquila, para ser sincero, né? Era muito como eu esperava que fosse de verdade. Tem muita, de novo, né? Claramente tem muita influência do Ruby aqui, obviamente, que é a linguagem que Valinha era um dos commits da linguagem em si, né? Além do Rails como framework e tal. Mas o mapa funciona como um mapa padrão em qualquer tipo de linguagem, beleza? Então não me trouxe muita dificuldade, não. Uma coisa que foi legal aqui de perceber foi aqui tem um pattern matching, né? Que eu selecionei aqui. Então eu tenho um mapa aqui que eu criei, né? Com essa sintaxe do porcento aqui. Então eu tenho um mapa que vai de 1 para o símbolo 1, que vai de 2 para o símbolo 2, que vai de 3 para o símbolo 3. E ele aqui faz um pattern matching capturando o valor da chave aqui, né? Então eu quero pegar a chave que vai para 1. E aqui ele cata isso. Algumas coisas aqui, né? Poderia ter mais de uma chave que vai para o mesmo valor e eu nem testei isso, o que aconteceria. E eu sei que ele já me explicou sobre esse circunflexo, né? O chapeuzinho é circunflexo, né? Acho que é. Aqui N. Ele já explicou sobre isso na parte passada da documentação e eu não lembro o que significa direito. E é que tá. Eu não lembro. E eu não fui caçar na documentação mais pra trás o que era isso daí. Simplesmente tá aqui, beleza. Tem esse circunflexo aí, né? Que é... É circunflexo. O chapeuzinho é... Acho que é, né? Tô em dúvida agora, vixe. Tem esse caractere aí, antes do N, na hora que ele tá fazendo esse pattern matching. Eu sei que tem algum significado. Eu não sei qual é o significado nesse momento. E eu vou pra frente, por enquanto, sem saber qual é o significado. Eu espero que mais pra frente, quando ele apareça de novo, talvez ele me dê um link pra isso, talvez ele explique de novo e fique mais claro. Mas eu tô querendo compartilhar isso com você, para você sacar que tá tudo bem. De novo, é normal ficarem partes do seu corpo descobertas num processo de exploração e depois num processo de domínio inicial e tudo mais. E aí ele continua aqui, né, explorando os mapas. Uma coisa que foi muito legal, pelo menos para mim aqui, né, nesse capítulo, é que fica ainda mais claro esse lance de ser funcional, das estruturas serem imutáveis e tudo mais. Então aqui mais para baixo, ele vem com
com as informações de atualização, né? Ou é mais pra cima que ele vem aqui? Deixa eu buscar aqui, ó, update. Então, deixa eu só pegar aqui, acho que é esse daqui mesmo, né? Então, aqui, né, ele vem com as explicações de atualizações. Então, eu vou só copiar isso daqui. Deixa eu vir aqui no terminal. Copiei aqui, né? Deixa eu voltar aqui no navegador. E a coisa que é legal, né, quando você vem aqui, ele aqui mostra como é que você pode acessar as coisas. Então, meio que padrão de novo, né? Eu tenho um mapa, tem uma chave, na verdade não é um mapa aqui, né? Eu tenho uma keyword list e a chave aqui da tupla vai para um mapa. Então eu consigo acessar, né, na keyword list com a chave John. E aí depois, como eu estou aqui com o mapa, ele permite que eu acesse as chaves aqui do mapa com essa sintaxe aqui. Beleza? Que é uma sintaxe mais limpa, de acordo com a documentação e tudo mais. De novo, né? Acho que eu tenho ali a tese do CDD, que trabalha com esse lance de cognição e tal. Quando a documentação ou qualquer coisa afirma que essa é a sintaxe mais limpa, mais entendível, qualquer coisa do gênero, é muito difícil. De novo, entendimento é completamente individual. Aqui a documentação dá a opinião dela sobre como ela sugere que em códigos com Elixir, obviamente, você acesse chaves aí, né, de mapas e tal. Simplesmente isso. Eu não entro muito no mérito se é mais limpo ou menos limpo e tal, acho que tanto faz aí pra mim. Beleza? Mas é legal isso daqui, ó. Por exemplo, eu quero atualizar. Então eu tenho aqui, ó, esse código aqui. Beleza? Tem uma função aqui que chama putin. E aí eu acesso aqui, né? O putin, o que é que eu passo como argumento aqui, ó. Eu acesso aqui a chave. Por sinal, né? Agora que eu tô aqui gravando o vídeo, eu confesso que tem uma coisa que eu não saquei direito, porque eu passo a chave. Ah, tá. Quando eu passo esse ponto age aqui, provavelmente eu devo ter isso daqui também deve funcionar. Calma aí, rapidinho. Só pra fazer um teste. Talvez se eu passar assim, isso talvez funcione. Ele não tem um putin com 3 aqui, né? Bom. Porque aqui, olha só. Eu venho aqui, ó, e faço, chama a função putin, passo como argumento aqui a referência para a chave aqui do mapa e troco o valor. Então percebe, né? Se isso aqui fosse uma linguagem que suportasse paradigma orientado a objeto, provavelmente ia ser mais ou menos assim, né? E users, aí tem aqui John.put, e aí eu passaria aqui, né? Algo assim, age 31. Obviamente que não funciona assim, porque aqui é funcional. E tem uma outra coisa também, né? Eu botei aqui. Se eu vier de novo aqui e escrever users, percebe que não trocou o valor, né? Tá 27 e 31. Por quê? Porque as estruturas são imutáveis aqui no Elixir. Se eu quero realmente alterar, eu tenho que pegar, né, o retorno e colocar de novo na variável, né, ou numa nova variável ou algo do gênero, para eu poder ir pegando as novas versões daquela estrutura de dado ali, né, que foi alterada. Na verdade, quando você altera, ele obviamente retorna para você a nova versão aí da parada. Mas bom, vim pro lugar errado, né? Então isso daqui para mim também foi bem de boa. Uma coisa que é legal, que eu vou ter que me acostumar, que obviamente quando eu preciso, pelo menos até agora, né? Não sei mais pra frente na documentação se tem alguma coisa, mas quando eu quiser representar os dados de um troço, me parece que talvez o normal seja usar um mapa mesmo aí, né? Aqui ele quis representar uma pessoa, um programador, programadora, né? E ele utilizou uma estrutura, um mapa, porque você tem as chaves e os valores, e aí você provavelmente em algum momento vai ter mapas dentro de mapas, dentro de mapas. Depende da complexidade do seu dado aí. Eu não sei se tem outras maneiras, talvez existem, eu que não conheço, obviamente, né? Que eu tô aqui só no capítulo 8, eu nem sei o que tem no capítulo 9. Quer dizer, no 9 eu sei, né? Aqui eu tô no capítulo 7, eu sei que no 8 tem a parte das funções. Mas isso daqui foi bem de boa, beleza? Depois ele entrou aqui nessa parte mais sobre módulos e funções e tal. Também foi um capítulo particularmente tranquilo até agora. Pra mim, ele explicou como é que a gente cria um módulo. Então, o módulo aqui, né, é
é a sua noção de um contexto. Você tem funções que supostamente fazem coisas parecidas quando você tem um módulo. Beleza? Então aqui ele explicou como é que cria o módulo. Ele deu aqui o primeiro passo, como é que eu crio um arquivo ali, né? Que esse arquivo vai ser compilado para o bytecode aí do Elixir. E eu posso carregar esse módulo dentro aqui, né, do console do Elixir e tudo mais. Mas basicamente não teve, pelo menos na minha opinião, nada muito estressante nesse daqui não, né? Então ele fala aqui da compilação da ferramenta de linha do programinha aqui, né? Que já vem que permite você compilar a parada. Fala que você pode trabalhar em modo de script também. Então, e aí ele sugere que a extensão para script seja EXS. Eu não cheguei a testar, né? Mas claramente aqui a extensão é só para ter uma semântica, né? .x quer dizer que você vai trabalhar compilado, XS você vai trabalhar em modo de script aí. Explica aqui, né? O lance das funções nomeadas. Basicamente é quando você cria uma função com um nome. Então não tem muito galho. E uma coisa que eu gostei muito, que eu não sabia que tinha, foi isso daqui, ó. Então ele tem aqui um suporte nativo da linguagem, a checagem de pré-condições de parâmetros de entrada, né? Ele chama de guards aqui, que são os guardiões, se eu não me engano. Acho muito legal. Se vocês me acompanham aqui no canal, né? Vocês sabem que eu acho muito interessante as técnicas de self-testing aí, que evoluem para design by contract e tudo mais. Eu acho que adiciona uma confiabilidade de execução interessante. Você interrompe o fluxo de execução o mais cedo possível na jornada aí, né, da execução da funcionalidade. Então eu fico muito feliz de saber que tem isso dentro da linguagem, e eu imagino que eu possa explorar isso de maneira mais interessante mais pra frente. Aí aqui ele dá exemplos aqui, né, de funções com o mesmo nome, mas por especificidade de parâmetro e tal. Tem essa parte aqui que ele chama de function capturing. Eu confesso que eu entendi o que foi explicado aqui, que você pode capturar as funções e chamar essas funções, né, através, você guarda a referência para a função, e aí você pode chamar essa função, você pode guardar a referência na variável e chamar essa função através da variável. No Elixir tem essa distinção, né? Quando você vai chamar uma função que não tem nome declarado, você bota o ponto aqui para fazer a chamada. Se você for chamar uma função que tem nome, você não bota esse ponto ali. Beleza? E aqui ele, enfim, né, vai mostrando esse lance do... Como é que é o nome que ele chama aqui? Como é que é? Function capturing. Aqui ele dá esse exemplo aqui, ó, que você pode, por exemplo, declarar uma função usando function capturing. Aqui ele está declarando uma função que não tem nome, né? E que vai receber um argumento, que eu já pego esse argumento e somo com um aqui. E depois eu posso chamar aqui essa função, né? Eu entendi, mas eu confesso que não está claro para mim quando que eu vou usar essa parada aí, porque que eu usaria isso. Aqui, né, olhando para o meu entendimento, comparando com outras linguagens, eu achei isso daqui, para mim é tudo, nesse momento, tudo muito menos nítido. Óbvio que, de novo, entendimento é individual e o entendimento amadurece. Quando eu já entendi isso daqui e já estou sendo capaz de te explicar, e eu acho que eu estou te explicando de maneira correta, por mais que talvez tenha mais detalhes por debaixo do pano que eu ainda não saiba. Mas tem alguma coisa no meu cérebro que me diz que é mais fácil eu utilizar a declaração de função anônima padrão com a sintaxe mais similar do Java, JavaScript, TypeScript, Kotlin ou coisas do gênero. Por quê? Porque se eu já olhei isso em outras linguagens, aqui na minha cabeça já tem, né, esquemas prontos que me fazem bater o olho e entender mais rapidamente a parada. E também por conta desse background, eu acho que eu entendi isso daqui de maneira mais tranquila. Mas confesso que olhei e falei assim, vou usar pra quê, né? Então é uma coisa que eu não sei se eu estou entendendo direito, mas o Elixir te dá N possibilidade de fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. Eu particularmente gosto de linguagens que são mais restritivas. Eu acredito, né, o CDD se apoia nisso, inclusive como tese de design, né, que colocar limites ali, né, barreiras para o seu design faz com que você tenha um design que é mais
que você consegue criar uma definição de entendimento e viver sob essa definição mais facilmente. E eu acho, de novo, que criar restrições favorece, quando você pensa em médio e longo prazo, a manutenibilidade do código, né? A entendibilidade, understandability aí do código também e tudo mais. Mas enfim, né? Aqui ele entra para a parte de argumento default. Na hora que eu vi esse barra, eu não saquei direito que barra era quando você definia o argumento default. Eu estava muito com o lance do igual, que é utilizado, pelo menos, eu acho que na maioria das linguagens que eu tive contato anteriormente, na Scala, Kotlin, acho que Swift, quando eu olhei de alguma forma, mas talvez eu tenha olhado errado. Mas, bom, o barra é quando você quer colocar, né, valores padrões aí para os argumentos. Então, de boa. Uma coisa que ele também fala aqui nesse módulo é de você dar visibilidade das funções dentro de um módulo. Então ele explica aqui que você pode criar funções que são privadas para o módulo e funções que são públicas, ou seja, podem ser acessadas de fora do módulo e tal, né? Mas enfim, ele explica um pouco sobre isso. Aqui ele dá a explicação quando você tem múltiplos valores que tem possibilidade de ter valor default, né? Então você tem que declarar uma função aqui como head, para você definir aqui o cabeçalho, né, da função, como se fosse a parada base aqui, com as possibilidades de valores default. E aí você tem que fazer, é como se fosse um switch case para sua função, né? Então, você bota aqui, né? Quando o B for nulo, é essa aqui que vai rodar e aqui ele está ignorando o terceiro argumento. E quando você receber os 3 argumentos, você vai cair para cá. E aí ele explora um pouco mais sobre isso, né? Aqui ele explora o que também para mim foi padrão, né? Você tem aqui a função que recebe A e B, e uma função que recebe A, B, e um valor default aqui. Sempre que você passar só 2 valores, ele vai resolver, a priorização dele vai resolver para que tem match específico aqui, né? Então ele fala aqui um pouco sobre isso e tudo mais. Então isso foi o que eu aprendi até agora. E eu vou continuar explorando a documentação, né? Até eu chegar aqui no final. Quando eu chegar no final, a gente vai ter vários vídeos aqui nessa playlist com todo o meu com toda a minha exploração inicial do Elixir. E aí depois eu vou continuar colocando os meus objetivos de aprendizagem e tudo mais, beleza? Basicamente era isso. Se você ficou até aqui, eu quero só explicar para você que eu diminui o ritmo de gravação de vídeo e nesse momento da minha vida que meu segundo filho acabou de nascer e eu tô tentando ajustar os horários para conseguir encaixar as gravações, né? Geralmente eu gravo 3 vídeos por semana, mas eu agora tenho que, obviamente, né, cuidar de mais um filho, aqui que é a minha prioridade total, né? Fornecer um ambiente que seja muito legal para eles dois e tal. Eu tenho que cuidar da minha saúde, então depois disso a prioridade é a minha saúde, fazer atividade física para eu me manter bem e tal. E depois disso vem o meu trabalho em geral, né? Qualquer tipo de trabalho. E aí é por isso que eu ainda tô ajustando os tempos aí, tá bom? Mas se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Beleza? Era isso. Tchau.